CBN, eleições 2020. E a CBN Vale do Iguaçu leva ao ar na manhã de hoje mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de União da Vitória. E o nosso convidado de hoje é Nelson Pedroso, candidato pelo PDT. Candidato, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar mais uma vez aqui da programação da Rádio CBN. Bom dia, Ricardo. Quem agradece somos nós, essa bela oportunidade de estar falando aos ouvintes da nossa Rádio CBN. Candidato, destaca o senhor que a nossa sabatina teremos o tempo estimado em 20 minutos para realizar as 7 perguntas propostas desenvolvidas pelo Departamento de Jornalismo aqui da Rádio CBN, envolvendo alguns aspectos de sua vida e também com base no seu plano de governo. O senhor terá 2 minutos para responder cada uma das perguntas. Primeiro questionamento, candidato. No ano de 2015, o senhor teve um imbróglio com a Justiça suspeito de portar maconha durante uma abordagem policial. O que de fato aconteceu naquele episódio e como isso afetou ou se afetou sua carreira política? O senhor tem 2 minutos, candidato. Olha, Ricardo, foi uma abordagem policial, uma blitz, onde eu estava com Felipe Grabowski, um rapaz de uma família tradicional aqui de União da Vitória, a qual era meu amigo, meu conhecido, ainda é, o menino é acadêmico de economia na Universidade Federal de Curitiba, e ele portava certa quantia de drogas. Na apreensão, eu sofri o maior constrangimento de minha vida. No entanto, no curso do processo, a verdade se estabeleceu. E a verdade qual é? É a que consta na minha certidão negativa criminal, que foi apresentada à Justiça Eleitoral, e sigo com a cabeça erguida. Eu acho assim que esse tema da drogadição é extremamente importante, inclusive é o que eu venho ouvindo casa a casa, olho no olho, corpo a corpo com a população de União da Vitória, o quanto é um problema sério. Eu sei que quando falo isso, eu falo diretamente com a mãe, com a família que sofre com isso dentro de casa. Nós precisamos urgentemente falar de políticas públicas que tragam a nossa juventude para o que é certo, através de cultura, esporte, lazer e tantas outras políticas que estão devidamente contempladas no nosso Plano Municipal de Desenvolvimento. Um imbróglio, a qual eu não escondo, pelo contrário, eu gosto de falar abertamente sobre isso, com quem quer que seja. No entanto, assim, estou aqui, de cabeça erguida, me colocando à disposição do meu povo para solucionar, entre outros, este problema. A drogadição é um problema e nós precisamos apresentar à nossa juventude soluções, saídas, né? E não marginalizá-la, não criminalizá-la, como tantos outros gostam de fazer. Candidato, nessa linha, o senhor tem uma ligação muito forte, né, com o movimento estudantil, militou por vários anos, né, com a juventude aqui do município de União da Vitória. Quais seriam os mecanismos, eleito prefeito, para mitigar os efeitos do uso de substâncias químicas nas famílias aqui de União da Vitória? Se puder ampliar, né, o senhor já adiantou um pouquinho na primeira resposta, se o senhor puder ampliar o trabalho, a atuação, caso eleito, nesse aspecto. Eu milito desde os meus 12 anos na juventude, Ricardo. Seja no Grêmio Estudantil de forma independente, ou seja no diretório acadêmico da Uniguaçu, ao qual por 2 gestões tive a possibilidade de estar à frente. E esse debate sempre fez parte dos nossos movimentos. A gente sempre fala que primeiro a gente precisa descriminalizar e incluir as pessoas. No nosso plano de governo tem uma palavra-chave que se chama diálogo. Nós queremos dialogar, ouvir as pessoas. E quando a gente fala da temática droga, ela é um vício. E assim como o vício do álcool, dos jogos, ele é perverso. E então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pela forma sensível que é o tema. Nós estruturamos toda uma política de descentralização. Porque a gente fala assim, a juventude um pouco mais elitizada, ela tem condição de pagar um ingresso de 80, 100 reais para ir numa balada aqui no centro. Agora é a nossa juventude que está nos nossos bairros, nas periferias. É com essa juventude que a gente precisa dialogar e descentralizar cultura, arte e esporte. De qual forma? Eu tenho os meninos aqui da Batalha da Fonte, que já fazem cozinha, que dialogam através da cultura do hip hop com uma juventude antes criminalizada. A gente precisa incentivar, apoiar
e estruturar toda uma política de combate às drogas, com cultura, arte, esporte e principalmente geração de emprego e renda. Porque a criação de emprego, ela fala justamente com esses atores, que traz novas perspectivas de vida para a juventude. Uma oficina de profissões, semelhante ao que nós já existíamos, uma escola de oficina, se preocupando com profissionalizar os nossos jovens, é o que é necessário. Candidato, sua campanha recebeu até o momento R$40 mil do fundo eleitoral. O que isso diz sobre sua relação com as lideranças do PDT a nível de Estado e a nível de Brasil? E qual a importância deste aporte para suas pretensões políticas em União da Vitória? Ricardo, o PDT é um partido que no país, mas principalmente no Paraná, passa por uma reorganização, reestruturação. E eu fico feliz de fazer parte como uma figura central dentro desse projeto. Esse aporte que foi feito foi dentro da seriedade do PDT, elaborando entre números, assim, então municípios de 40 a 60 mil eleitores, a faixa seria essa, R$35 mil que eu recebi na conta do candidato e 5 mil que veio para a candidatura da nossa vice, a doutora Soene Rudnick, a quem eu gostaria de saudar nesse momento. Então, assim, é a seriedade do partido, que é um partido que tem um plano nacional de desenvolvimento já levado para o Brasil em 2018, que seguirá em 2022 com ainda mais força. O PDT fez muita questão de pulverizar inúmeras candidaturas e aquelas candidaturas que têm um certo apreço por fazer parte da construção do partido, eles intensificam. Nós temos o apoio das lideranças, tanto o nosso deputado federal, Gustavo Fruit, quanto os nossos 3 deputados estaduais. 2 deles que disputam uma vaga da prefeitura, tanto de Curitiba quanto de Cascavel, tendo em vista a expressão, a capacidade e a envergadura política e moral dessas lideranças. O PDT é um partido que por muito tempo em União da Vitória ficou na mão de pessoas não ligadas à política visolista, trabalhista do PDT, e hoje volta para sua casa. E nós, com primazia, viemos cumprindo essa tarefa, colocando o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento à disposição do município de União da Vitória. Candidato, o seu plano de governo cita a eliminação das filas para o atendimento médico. Porém, se sabe que a saúde pública consome grande parte da receita, bem como responde pela maioria das reclamações da população. Como elevar a eficiência do serviço prestado sem aumentar ou reduzir o comprometimento orçamentário com a pasta? Ricardo, as experiências comparadas mais modernas trazem a seguinte redação. Nós precisamos acreditar e investir no agendamento e no tratamento individualizado. Então, assim, com toda a modernidade tecnológica, há uma condição de se criar um aplicativo, que não é algo da cabeça de Nelson Pedroso, mas que é o Saúde Sem Fila, justamente porque você prioriza o agendamento individualizado através de um aplicativo, e nós temos mais de 65 agentes comunitários da saúde, justamente para se aproximar das demandas mais urgentes e daquelas pessoas que não têm o uso da tecnologia e do smartphone. Mas para você triar todas as demandas, saber onde existe uma urgência e aonde a urgência não é tão necessária. Fazendo isso, você consegue agilizar no tratamento individual. E assim, para falar de saúde, Ricardo, nós não podemos admitir que o município de União da Vitória tenha 52% da sua receita líquida corrente como folha de pagamento. Nós precisamos enxugar a máquina pública e sabemos como fazer isso. Sobre 2 viés. Primeiro, reduzir cargos comissionados e contemplar o servidor público municipal para ocupar posições de gestão dentro da saúde pública. E, por outro lado, nós temos que pegar traços de prestação de serviço e de compras de produtos. Porque, numa auditoria cidadã que levantamos os principais contratos de União da Vitória, há uma disparidade muito grande entre o valor praticado no mercado e o valor que adquire o município de União da Vitória. Então, nós precisamos enxugar a máquina para que o recurso vá para onde é necessário. Saúde é dignidade. E com o PDT aqui, é mais respeito por União da Vitória. Candidato, basta acontecer algo relacionado ao setor de segurança pública que a construção de um presídio é apontada por parte da sociedade como solução para amenizar o problema. O senhor é a favor ou contra a instalação de um presídio em União da Vitória?
Somos extremamente a favor, Ricardo, até por conta, assim, o pessoal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, trouxe uma importante palestra, a qual eu tive a felicidade de acompanhar, em que se importante. Nós temos um espaço que não é um presídio, mas é uma cadeia pública que traz uma enormidade de problemas no centro da cidade, ao lado de uma escola e ao lado de uma rodoviária. Nós temos um ambiente que cabe que seria para cerca de 40 pessoas e tem mais de 100. Então, não há como se falar de ressocialização num ambiente como esse. Agora, construir um presídio, eu concordo, só que ele tem que ser um presídio agroindustrial. Mais uma vez, a gente consegue observar políticas próximas de União da Vitória. Se a gente vai a Guarapuava, eu, quando cursava Direito na Uniguaçu, eu tive a felicidade de visitar a PIG, que é o Presídio Industrial de Guarapuava, aonde os presos trabalham em prol da sociedade. Fazer uma cooperativa dentro para pegar essa comunidade e realmente ressocializá-los e não tratar como um bicho, colocando mais de 100 pessoas num ambiente que cabe 40, é humanamente impossível alguém sair dali melhor do que entrou. Então, essa é a preocupação do PDT. Se você pega e trabalha, inclusive com resíduos, você coloca uma cooperativa para fazer fitilho, para fazer cerda de vassouras, e uma enormidade de situações e produtos que você pode colocar justamente a mão de obra dos detentos, para que eles possam ser reintegrados à sociedade como profissionais. E é um atendimento humano. Esse é o mais respeito por você, que é a bandeira carregada pelo PDT. Necessário um presídio, mas um presídio agroindustrial, aonde se preocupe com a profissionalização e com a formação de um ser humano melhor. Candidato, na questão da educação, o seu plano de governo propõe a ampliação das creches e também o sistema de plantão. Como executar essa proposta com as receitas em queda em razão de tudo que estamos vivenciando, principalmente na questão da pandemia? Não, com certeza. O momento em que vivemos, a nossa receita corrente líquida fatalmente irá reduzir. O aumento do desemprego, a queda da arrecadação tributária, o repasse tanto do Fundo de Participação dos Municípios quanto o repasse estadual também em queda. Então, no momento em que o cobertor estará menor, será necessário otimizar recurso público. Torno a dizer, o União da Vitória não pode se dar o luxo de ter 52% da sua receita líquida corrente como folha de pagamento. Sabe, não é possível fazer com mais de 5 partidos nas composições contingenciamento de recurso público. Quem pensa isso está errado. Porque ninguém foi com candidatos A, B ou C porque seu plano de governo é bonito e avançado. Foi porque acertou alguma coisa. Com o PDT não tem isso. Nós queremos colocar pessoas técnicas e capacitadas dentro do serviço público municipal. Nós temos servidores, Ricardo, que são de excelência. Na educação nós temos mestres dando aula. Nós temos que começar primeiramente não admitindo pessoas que não conhecem a sala de aula do município de União da Vitória ocupar o cargo de secretário. Precisam ser gestores escolares que conheçam nossas escolas para poderem estar ali. PDT é emprego. Nós temos uma defasagem de mais de 100 professores que estão quebrando galho com contratos PSS com os nossos queridos estagiários. Nós precisamos criar concursos públicos, porque é mais do que necessário para tirar essa defasagem e para atender de forma integral mães e pais que precisam deixar seus filhos para poder bem elaborar o seu trabalho. Candidato, a política de atração de grandes empresas, ela compensa? E quais alternativas o senhor sugere? Nós temos duas medidas para trabalhar com esse campo. Primeiro, é uma medida que fala da industrialização. Então, União da Vitória, nós temos catalogado 5 áreas industriais, mas se a gente perceber pelo município e fazer a triagem que a gente teve a coragem de fazer, são mais de 11 áreas onde estão instaladas indústrias. União da Vitória precisa de um setor de planejamento que pense junto com o município e que faça a regulamentação do zoneamento industrial, que traga regras claras, porque o grande capital, o grande industrial e agroindustrial que queira investir em União da Vitória, ele precisa conhecer as regras para que ele não perca para a burocracia. Nós burocratizamos demais e afastamos o grande capital da nossa cidade. Isso vem há mais de 30 anos. Políticas de governo
O PDT tem uma política estratégica de Estado, um plano municipal de desenvolvimento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento econômico. Mas assim, aí a minha área, Ricardo, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de pequeno porte, e eu acho que a gente tem que valorizar muito as nossas micro e pequenas empresas. E a gente estabeleceu 6 eixos de desenvolvimento econômico. Primeiro, é ter a gestão pública como o ator principal, o parceiro estratégico principal para esse desenvolvimento. Em segundo, nós temos a escola empreendedora, a educação. Os nossos jovens não devem ser preparados apenas para buscar emprego, mas sim para empreender e transformar vidas. A desburocratização e simplificação dos processos, ter no mesmo ambiente a retirada desde o alvará do bombeiro, a licença sanitária, o alvará do bombeiro e o alvará de localização e funcionamento. Quem queira empreender ou expandir a sua empresa precisa de forma simples sair com o CNPJ na mesma porta. O acesso ao crédito, a ideia de uma SGC, uma sociedade garantidora de crédito, onde a cada R$1 que você aporta na SGC, você tem 10 em crédito na ponta, para que o nosso micro e pequeno empresário possa bater na prefeitura e a prefeitura lhe colocar asas para poder voar. Quando a gente fala isso, a gente fala que a nossa cidade pode ser o que ela quiser. E em sexto eixo, é o turismo, que é a nossa indústria sem chaminé, que tem a condição de falar principalmente com a agricultura familiar, com o campo. O pessoal de São Domingos lá vive sem água, Ricardo. Nós precisamos levar água para o pessoal do São Domingos, porque assim lá é um eixo, dentro da nossa comunidade rural, um eixo de desenvolvimento que dialoga com mais de 13 comunidades. Então, essa é a forma do PDT ver, dialogar com as pessoas, conhecer e compreender as demandas para poder aplicar a política pública acertada. Candidato, o senhor tem 1 minuto para se dirigir com o seu eleitor no encerramento aqui da nossa participação. Eu peço, estamos chegando a uma reta final. Hoje nós temos pouco mais de 10 dias de campanha. Então, União da Vitória, nós estaremos intensificando nas ruas para olhar no olho, para ouvir as pessoas. Nós não podemos esperar. Se a gente colocar sempre os mesmos ingredientes, nós não teremos resultados diferentes. A gente pede uma oportunidade para mostrar coragem e muita capacidade técnica administrativa. Nós vamos, nos próximos 4 anos, transformar a União da Vitória na capital nacional da inovação, porque a gente vai pegar, através de startups, através do diálogo com todas as nossas instituições de ensino superior e as escolas técnicas, juntamente com o Sistema S, Senac, Sebrae, e fazer um conselho de desenvolvimento capaz de transformar a União da Vitória nessa capital nacional da inovação. Nós temos que se preocupar que muita gente vem aí se falando em honestidade, em seriedade, em experiência, mas a gente sabe assim, há 10 anos, quando eu entrei na política estudantil, eu participei do movimento Caça-Fantasmas, que é o escândalo dos diários secretos, que sangrou o Estado do Paraná em mais de 200 milhões, com nomeações através de diários secretos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós não podemos deixar que fantasmas, ou quem envolveu parentes e amigos e compadres como fantasma na Assembleia, comande o nosso município por mais 4 anos. Nós pedimos, União da Vitória, encarecidamente, uma oportunidade de transformar o nosso município. Vem junto com a gente na Onda 12. Aqui é mais respeito por você. Aqui é emprego na veia. Nelson Pedroso, candidato à Prefeitura de União da Vitória pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, nosso convidado na sabatina aqui na CBN Vale do Iguaçu. Candidato, obrigado pela gentileza da participação mais uma vez. Tenha um bom dia, uma boa campanha e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ricardo. Obrigado por essa condução maravilhosa, pelas perguntas muito bem elaboradas. E sigamos fortes, sigamos juntos com muita humildade, força e fé. Obrigado, candidato. Até a próxima. CBN Eleições 2020.